Agba uglila. Agba significa erguer, levantar. E isso baseado num costume que nós temos nas sinagogas. Toda vez que o Sefer Torah é retirado da arca sagrada, toda vez que se retira do Aron HaKodesh, o rolo de pergaminho para fazer a leitura pública da Torá, então em algum momento se costuma fazer Agba, levantar o rolo sagrado aberto, expondo o texto no pergaminho que está sendo lido naquele dia, para que todo mundo possa ver, mesmo que de longe ou de mais perto, mesmo sem ser chamado individualmente, oficialmente, para a leitura lá na frente da Torá, mas que todo mundo possa ver o texto. Se fala que as próprias letras sagradas do rolo de pergaminho da Torá, elas têm uma elevação, têm uma santidade especial, e o próprio vislumbrar dessas letras já é algo que atrai espiritualidade, uma energia elevada para cada um. Então as pessoas em geral procuram ou se aproximar ou ver as letras ou identificar letras no rolo sagrado de pergaminho que está sendo erguido. Então, aquela pessoa que é convidada para erguer a Torá, ele é convidado para Agba. Agba significa erguer, ou ele é chamado de Magbia, aquele que levanta. Entre os Faradim, isso é conhecido como Hakamah, que é a mesma coisa, aquele que ergue. Lehakim significa erguer. Depois existe uma nuance, uma diferença entre Sfaradim e Ashkenazim no próprio formato da embalagem que guarda e protege a Torá quando fechada no Aron HaKodesh. Os Ashkenazim costumam mais utilizar um manto cobrindo, envolvendo o pergaminho, não é? E o rolo de pergaminho ele é como amarrado por uma pequena cinta para deixar os dois lados do pergaminho, na Parashá, no trecho que se lê, para deixá-los próximos, antes de cobri-los com a manta. Então é colocada como uma cinta sobre eles. Então esse ato de fechar os rolos de pergaminho, isso é chamado conhecido no meio ashkenazi como glilá, que é a forma de afixar, de fechar, de prender, não é, os rolos de pergaminho. Então, no meio ashkenazi, quando se levanta o Sefer Torah, em geral são chamadas duas pessoas, uma que vai fazer a Agba, o Magbi, aquele que vai levantar a Torá, girá-la um pouco para cada direção, mostrando para todo o público presente a sinagoga, o Sefer Torah aberto, para que eles possam também ver, vislumbrar, contemplar as letras sagradas do rolo de pergaminho original da Torá. Depois ou a pessoa deposita, coloca isso de volta na mesa, ou fecha, ou senta numa cadeira próxima, e lá uma outra pessoa vai vir com essa cinta especial que prende os dois rolos de pergaminho para fazer a glilá. Esse é chamado golel, esse que enrola, ou que envolve, ou que termina o serviço. Então primeiro ele vai afixar, vai juntar os dois rolos, afixando através dessa cinta, depois vai colocar o manto de volta sobre a Torá, como deixando-a fechada. Em muitas comunidades é utilizado um yad, uma mãozinha para a leitura, com uma corrente que também é colocada sobre os chamados Etz Chaim, árvore da vida, são aquelas peças de madeira que envolvem os rolos de pergaminho. Enfim, em muitas comunidades se tem também um keter, uma coroa de prata, que é colocada sobre o rolo de pergaminho da Torá. Isso tudo é feito pelo golel. Então um levanta a Torá, para isso precisa um pouco mais de força, ou jeito, não é mais jeito do que força, mas às vezes é necessário força física também. E glilá é feita por aquele que enrola, cobre, envolve, etc. Termina de embalar o Sefer Torah, preparando para ser devolvido para a arca sagrada. No Sefaradim, o rolo sagrado de pergaminho da Torá, no mesmo formato, no mesmo texto, só que ele é colocado de forma tradicional em muitas comunidades, é utilizada uma embalagem, por assim dizer, uma caixa mais sólida. E essa caixa às vezes é de madeira talhada, muitas vezes tem gente que faz essa caixa até de metal nobre, de prata pura, e às vezes tem um peso maior, mas isso acaba criando uma estrutura mais sólida. Por isso há uma diferença
Em termos funcionais, nos Ashkenazim, o rolo de pergaminho acaba deitado sobre a mesa de leitura, enquanto que no meio sefaradi, já que isso está nessa caixa, ele é colocado de pé e aberto, não é, com o texto não tão deitado, mas sim de pé diante da pessoa que está fazendo a leitura, ou a pessoa que foi chamada para aliar para aquele trecho específico. Então, no meio sefaradis ou ashkenazis existe uma variação, alguns fazem isso, esse erguer e levantar do Sefer Torah, alguns fazem isso antes do início da leitura da Torá, e outros deixam para fazer isso, a maioria das comunidades, no final da leitura, após o término da leitura, então erguem o Sefer Torah. Alguns, em algumas comunidades, ou mais ainda Sefaradim, fazem isso tanto no começo como no fim, tanto antes do início da leitura e eventualmente depois no final. Talvez haviam pessoas que não estavam presentes desde o início, para que elas também possam ver e contemplar as letras sagradas do rolo de pergaminho da Torá. Então é feita essa Agba'ah, ou Akamá, e eventualmente também a Glilá, isso tudo se preparando para depositar o Sefer Torah de volta no Aron HaKodesh, na Arca Sagrada, ao término da leitura.